O extraordinário Darcy Ribeiro costumava comparar o Senado com o paraíso, sem deixar de observar uma vantagem essencial desta casa em relação ao céu. Para entrar aqui, não é preciso morrer. Certamente, Darcy se referia ao grande privilégio de conviver com o brilho e a estatura daqueles que aqui já ocuparam uma cadeira. Como não se orgulhar de chegar à casa de Rui Barbosa, Vargas, Juscelino, Tancredo, Brossard, Teotônio Vilela, Montoro, Mário Covas, Fernando Henrique, Darcy Ribeiro, Jarbas Vasconcelos e daqueles que estão aqui hoje, meus companheiros, senadoras e senadores. O futuro se turvou e nós vivemos tempos turbulentos e movediços. O Brasil sofre, o nosso povo sofre. Nós, os brasileiros, que enxergávamos o futuro como uma utopia inevitável, começamos a descrer. Precisamos nos reencontrar e retomar o rumo perdido. O diálogo, o debate, às vezes tenso, mas que não pode se reduzir ao nós contra eles. O brasileiro precisa e espera de nós coragem, liderança, desprendimento e trabalho. Apesar da crise gravíssima, as instituições estão preservadas e continuam em pleno funcionamento. Temos de mostrar, sem tergiversação, que a crise atual não foi resultado da má sorte, do acaso ou do destino, mas a consequência inevitável do projeto de poder do lulopetismo. Uma soma de voluntarismo autoritário, cupidez e incompetência que vicejou e se nutriu dos elementos mais arcaicos e negativos de nossa cultura política, o populismo oportunista e eleitoreiro e o patrimonialismo sem limites. Um passo essencial para a reconstrução do Brasil é encararmos e superarmos os traços mais deletérios dessa cultura política que tem profundas raízes e é capaz de perverter até mesmo as mais inovadoras iniciativas. A corrupção é o mais evidente desses males e tem recebido um ataque sem tréguas, como deve ser, das instituições e, em especial, dos promotores, juízes e policiais diretamente envolvidos na Operação Lava Jato. Mas seria ingênuo limitarmos o inventário de nossas fraquezas à corrupção. Ela é apenas uma das manifestações dos atrasos e arcaísmos que engolfam e paralisam o país. O corporativismo talvez seja mais grave que a corrupção, porque, diferentemente desta, pode dissimular sua natureza corrosiva e desagregadora com a retórica do bem comum. O corporativismo sindical, o corporativismo do serviço público, o corporativismo empresarial, todos, indistintamente, usam surrados discursos ideológicos e pseudos universalistas, como a proteção do trabalhador, a proteção do interesse público ou o desenvolvimento nacional, para continuar praticando extração particularista de parcelas crescentes da renda nacional. A expansão ilimitada dos interesses particulares no Estado é o que, em grande medida, levou as finanças públicas ao estágio de bancarrota que estamos assistindo. Um Estado gangrenado, incapaz de investir e de prover serviços públicos de qualidade, está repleto de categorias muito bem remuneradas que se dedicam a aumentar ainda mais os seus salários. Não é por acaso
que, em meio à pior crise econômica de nossa história recente, frente ao desemprego que já atinge 11 milhões e 400 mil brasileiros, uma das grandes cobranças que se faz ao novo governo seja de conceder reajuste salarial para o qual não há qualquer viabilidade fiscal. Neste ano, temos um déficit primário previsto de 170 bilhões, além de uma despesa de 460 bilhões com juros, uma conta de mais de meio trilhão no lombo dos brasileiros. Os cofres públicos estão em frangalhos e não podem suportar mais essa demanda. Na comparação internacional, algumas situações se mostram absurdas. Analisemos salários anuais de juízes em início de carreira nos Estados Unidos, Inglaterra e Brasil. Os valores são bastante semelhantes. 150 mil dólares nos Estados Unidos, 123 mil dólares no Brasil e 145 mil dólares no Reino Unido. Mas nos Estados Unidos, o salário do juiz, senhor presidente, corresponde a 3 vezes o salário médio do americano. No Reino Unido, a quase 4 vezes o salário médio do britânico, enquanto que no Brasil, o juiz recebe como salário inicial 19 vezes o salário médio do brasileiro comum. O Brasil gasta 1,3% do PIB com o judiciário, enquanto a Alemanha gasta 0,3% e os Estados Unidos gastam 0,1%. Não estou, por óbvio, defendendo reduzir vencimentos da magistratura e dos servidores da Justiça, apenas fazendo uma reflexão para indicar o quanto precisamos fazer crescer o PIB do Brasil para termos uma sociedade mais justa, mais próxima das nações desenvolvidas. E isso se fará com a expansão da economia e com ganhos constantes e contínuos de eficiência, inclusive na prestação jurisdicional. Mas não sejamos hipócritas. Observemos a advertência de Mateus e tiremos a trave de nosso próprio olho antes de criticar. Nossos gastos com o Legislativo Federal são da ordem de 10,4 bilhões de reais ao ano. Para se ter uma ideia, estes gastos são, senador Cássio Cunha Lima, quase a receita corrente líquida do seu querido estado da Paraíba, com sua população de quase 4 milhões de habitantes. Sei dos esforços que têm sido feitos pelo presidente da Casa para reduzir os gastos do Senado Federal. Imagino que o mesmo deve estar sendo feito na Câmara dos Deputados, mas é preciso fazer mais. Chegou-se ao paradoxo de, em meio a essas distorções, propor-se o aumento de impostos concomitantemente a elevações de salários do setor público. Seria acrescentar insulto à injúria. O mesmo corporativismo levou a decisões equivocadas de investimentos em setores que não careciam de subsídios estaduais. O chamado capitalismo de compadrio ganhou o acesso a recursos públicos a setores que não faziam jus a subsídios, nem dariam, como se comprovou, maior competitividade à economia como um todo. Ao BNDES hipertrofiado e sem foco na melhoria da nossa competitividade, corresponde, em grande medida, o crescimento vertiginoso da dívida pública que agora é preciso limitar. O corporativismo sindical, por sua vez, tem impedido a modernização de áreas cruciais da ação estatal. O exemplo mais grave talvez seja o da educação pública. Aquelas crianças e aqueles jovens que mais necessitam de uma ação eficiente do Estado para compensar desigualdades seculares são mal atendidos por um sistema educacional eivado de preconceitos ideológicos, paralisado por greves intermináveis e resistente à implantação de medidas que elevem a qualidade do ensino público e permitam maior igualdade de oportunidades. O Brasil é um país rico e promissor, mas a riqueza hoje produzida é brutalmente mal distribuída.
O sistema político, de modo geral, não contribui para acelerar o desenvolvimento. Temos o desafio de responder de forma eficaz à reivindicação das ruas feitas desde 2013, a reforma política. Roteiro estimulante foi sugerido pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em artigo publicado domingo passado. Cláusula de barreira, fim das coligações, semipresidencialismo, voto distrital. É urgente mudar nossas leis orçamentárias e de finanças públicas. Ontem mesmo, aqui no Senado, procurávamos aperfeiçoar esse sistema com a aprovação do projeto de lei 229 de 2009, de autoria do senador Tasso Gereissati e muito bem relatado pelo senador Ricardo Ferrazzo. Não há como fugir de um diagnóstico pouco honroso. Nosso processo orçamentário, na elaboração e na execução, se tornou um arrastado e ineficiente processo burocrático, cheio de circunvoluções e rotinas quase sem sentido. Praticamente todo o gasto é vinculado, com pouco espaço para alocação eficiente dos recursos. Quase todo o gasto é obrigatório. A peça orçamentária é meramente autorizativa e, sendo assim, a efetiva liberação de recursos acaba sendo o lubrificante da grande usina do fisiologismo em que se transformou o presidencialismo de coalizão. Temos de ouvir e aprender cada vez mais com o clamor das ruas. Essa combustão espontânea que levou milhões de brasileiros às ruas pelas mudanças tem um sentido. O povo quer um país melhor, mais justo, mais solidário, com muito mais igualdade de oportunidades, com responsabilidade. Os tempos são difíceis, desafiadores, mas se tivermos efetivo compromisso com o cotidiano e o futuro dos brasileiros, poderemos superar este momento de crise profunda e de grandes oportunidades. O presidente Michel Temer e as duas casas do Congresso Nacional dão mostras cotidianas de compromisso com as mudanças, mesmo com idas e vindas que resultam das emergências dos desafios que enfrentamos. Várias vezes o Parlamento se superou, construindo soluções para crises, mudando o patamar de desenvolvimento do país. Aqui quero dar um testemunho pessoal e caminho para o final. Cheguei à Câmara dos Deputados em janeiro de 93, 3 meses após o impeachment do atual senador Collor. Agora chega ao Senado 3 dias após o afastamento da presidente Dilma. Então, levamos mais de um ano para construir um plano e livrar o Brasil da deriva. Agora, temos poucos meses para fazer o mesmo. Lá como agora, vivíamos uma crise que atingiu diretamente o Parlamento e resultou na CPI dos anões do orçamento. No plano real, o Congresso respaldou decididamente o Executivo em um conjunto de medidas que salvou o Brasil da hiperinflação e, mais adiante, lançou sólidas bases institucionais para o crescimento sustentável, infelizmente erodidas parcialmente pelos últimos governos. O Congresso chancelou o que muitos julgavam uma utopia irrealizável: disciplinar o nosso federalismo por meio de uma renegociação de dívidas que, em contrapartida, estabeleceu metas de superávit primários para estados e municípios e desmantelou uma fonte irrefreável de expansão monetária, que era o sistema de bancos estaduais. E não parou aí. Reformas foram feitas, inclusive a patrimonial, também a lei do petróleo. A Petrobras, sem monopólio, multiplicou por 3 vezes seu tamanho, baseada na competência dos seus funcionários e nas pesquisas inovadoras no campo da prospecção e exploração. Em 2000, aprovamos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que, apesar da contabilidade criativa e das pedaladas, se constituiu no instrumento jurídico que está permitindo ao país punir politicamente a grande responsável pelo descalabro fiscal dos últimos 6 anos. Em 93, fui indicado pelo então líder do PSDB na Câmara, deputado José Serra,
para ser o responsável no partido pelo acompanhamento da tramitação e aprovação do Plano Real. Mais de 20 anos Serra, agora ministro das Relações Exteriores. É honroso para mim ocupar temporariamente o seu lugar. Tenho muito orgulho de ser senador por São Paulo, nascido em Guajará-Mirim, Rondônia. Estarei sempre à disposição do governador Geraldo Alckmin e do povo paulista. Sou homem de partido. Conheço Aécio Neves desde quando me sucedeu na liderança da bancada na Câmara dos Deputados em 97. Admiro sua competência e capacidade de agregação. Confio plenamente na sua integridade de homem público, merecedor de 50 milhões de votos dos brasileiros em 2014. Quero saudar os nossos líderes, Cássio Cunha Lima, líder da bancada dos senadores do PSDB, Aloysio Nunes, líder do governo nesta casa, e meu companheiro de muito tempo, o senador Tasso Gereissati. Presidente, mais uma vez agradecendo a oportunidade, senadoras e senadores, se esta casa foi capaz de dar rumos ao país em outros momentos críticos do passado, por que não poderá fazê-lo agora? O momento é de tumulto e incerteza, e cabe a nós assumirmos a mesma grandeza que essa casa demonstrou outras vezes e não nos afastarmos do que é principal. A recuperação da economia brasileira para que ela volte a crescer, gere novos empregos que os brasileiros justamente almejam. Quero prestar uma homenagem especial às senadoras Ana Amélia, Ângela Portela, Fátima Bezerra, Gleisi Hoffmann, Lindsay da Mata, Lúcia Vânia, Marta Suplicy, Regina Souza, Rose de Freitas, Sandra Braga, Simone Tebet, Vanessa Graziotin. Dizer a elas do meu constrangimento, da minha indignação e da minha solidariedade contra essa onda de violência contra as mulheres. É inaceitável. E isso deve impor a todos nós um compromisso crescente com punir, com educar, com fazer o que estiver ao nosso alcance para que tenhamos uma convivência mais amistosa e solidária entre homens e mulheres. Como nos ensinou Fernando Pessoa em seu memorável mensagem, Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Embarquemos confiantes nessa missão. Muito obrigado. Senador, me permite, presidente. Senador José Aníbal, apenas um pequeno à parte, dando boas-vindas, e dizer que o senhor tem dois grandes desafios e uma grande oportunidade. O primeiro desafio imenso é substituir José Serra, provavelmente o político mais preparado, competente da minha geração. Segundo, é o desafio do momento que nós atravessamos. Eu acho que poucos senadores chegaram aqui em um momento tão difícil para o Senado, para o Brasil. E a grande oportunidade é trazer sangue novo aqui, porque por mais que José Serra e nós aqui, outros, possamos ter uma certa competência, e ele tem muita, o senhor chega com sangue novo, não por experiência, que tem muita, não por idade, que não é tanta, mas tem, mas sim porque chega nesse momento. E eu gostaria muito de que essa oportunidade o senhor não desperdiçasse. Não se acomode, como muitos de nós terminam se acomodando aqui. Traga a briga aqui para dentro e vamos tentar, como o senhor disse, aproveitar esse momento e levar o Brasil para onde ele pode chegar e depende tanto de nós, senadores. Bem-vindo e é um prazer reencontrá-lo aqui depois de ter encontrado com o senhor em tantos outros lugares, na mesma luta por um Brasil melhor. Muito obrigado, senador Cristóvão. Senador Zé Aníbal, senador Cássio Cunha Lima. Igualmente quero, senador Zé Aníbal, trazer uma primeira palavra de boas-vindas diante do desafio de substituir o senador José Serra, a quem renovo os votos de pleno êxito e completo sucesso na nova missão como chanceler. E já no seu discurso inaugural,
Vossa Excelência diz para que veio, tratando de temas delicados, polêmicos, colocando o dedo em algumas feridas e, portanto, a sua presença aqui muito contribuirá com esse momento conturbado que vive o Brasil, exatamente por sua trajetória de firmeza, coragem, destemor, coerência, altivez, convicção dos seus princípios e de suas ideias, e na condição de líder do PSDB, função que muito me honra, trago não apenas nesse instante esta palavra de boas-vindas em meu nome pessoal, mas na nossa bancada, que se engrandece com sua presença nesse instante. Além do prosseguimento do trabalho que Vossa Excelência já vinha fazendo mais recentemente no Instituto Teotônio Vilela, nos mandatos outros exercidos no passado, o Senado da República ganha e ganha muito em experiência, em espírito público, em formulação de políticas, em autenticidade, coerência, força, coragem, determinação, altivez com a sua chegada. Desejo pleno êxito no exercício deste mandato. Para concluir, senhor presidente, pleno êxito nesse mandato que não apenas causará orgulho à Rondônia em ter um dos seus filhos, ou seu único filho de verdade, aqui no plenário, mas vai dignificar São Paulo, que o conhece, e, naturalmente, contribuir para o Brasil melhor que todos nós queremos. Muito sucesso, bem-vindo. Senador Zé Aníbal. Senhor presidente. Senador Lazier. Senador José Aníbal, também quero saudá-lo. Conheço razoavelmente seu histórico e um belo histórico na política e quero lhe dizer que gostei muito do seu discurso, porque foi um discurso inaugural perfeitamente adaptável ao momento que nós estamos vivendo no Brasil. Gostei quando Vossa Excelência condena os grandes males da política, o patrimonialismo, o corporativismo e o clientelismo. São as verdadeiras pragas da política e que precisam ser corrigidas. E quando Vossa Excelência enfatiza as desigualdades sociais que nós vivemos, quando comparou a diferença de magistrados dos Estados Unidos com relação aos demais trabalhadores e a diferença que temos aqui no Brasil. E gostei quando Vossa Excelência pregou e haverá de continuar pregando aquilo que também pregamos aqui, a modicidade nos gastos públicos. Cumprimento, seja bem-vindo. Muito obrigado, senador Lazier. Senhor presidente. Senador Tasso Gereissati. Senador Zé Aníbal, primeiro eu gostaria de dizer que é com muita honra, alegria, que o tenho velho companheiro, velho amigo de outras jornadas tão difíceis, não diria tão difíceis, né, Zé Aníbal, senador? Não diria tão difíceis, mas jornadas difíceis, juntos em que eu acompanhei a sua capacidade de luta, a sua guerra, a sua enorme capacidade de superar dificuldades, de enfrentar obstáculos, sempre com muita valentia e com muita dignidade. E é muito bom saber que Vossa Excelência traz isso aqui hoje para o Senado, para se juntar a nós todos, principalmente nesse momento. Mais do que nunca, precisamos de personalidades como Vossa Excelência aqui nessa casa e tenho certeza que Vossa Excelência vai contribuir muitíssimo para que a gente possa, aqui no Senado, ajudar a resolver os problemas, não da casa, do país. Seja muito bem-vindo a essa luta, companheiro José Aníbal. Muito obrigado, senador Tasso. Senador Luiz Nunes. Prezado amigo Zé Aníbal, eu quero lhe dar também, como todos os nossos colegas, as mais sinceras e calorosas boas-vindas. Eu o conheço há muitos anos, nós fomos companheiros de exílio,
nós participamos, mais ou menos na mesma geração, das lutas do movimento estudantil. E o senhor, como poucos, teve um privilégio de, ao mesmo tempo, ter sido exemplar na luta pela democracia. Tem também uma conduta exemplar na reconstrução da ordem democrática no Brasil, em todos os cargos que ocupou, cargos partidários, no MDB, no PMDB, no PSDB, e nos cargos que ocupou no Legislativo, na Câmara Federal, no governo de São Paulo, e agora aqui na Câmara Municipal de São Paulo e agora aqui no Senado. A representação de São Paulo sai muito fortalecida, robustecida e revigorada com a sua presença entre nós. Muito obrigado, senador Aloysio. Senador Assi, do meu estado de Rondônia. Muito bem, senador Zé Aníbal. Os cumprimentos pelo belo pronunciamento que Vossa Excelência fez nessa tarde. E quero dar as boas-vindas do nosso povo de Rondônia, que muito se orgulha por ter Vossa Excelência como filho do nosso estado de Rondônia. E eu sou o rondoniense, mas nascido no Paraná. Vossa Excelência se representa aqui o estado de São Paulo, mas é nascido no nosso estado de Rondônia e muito nos orgulha. Tenho certeza que o senhor vai nos ajudar a tratar as questões da Amazônia, em especial da cidade de Guajará-Mirim, as questões importantes para desenvolver o nosso estado de Rondônia, da mesma forma que Vossa Excelência tem cuidado tão bem do seu estado de São Paulo. Então, meus cumprimentos, seja bem-vindo e vamos juntos trabalhar para desenvolver o nosso país. Muito obrigado, senador. Senador Zé Aníbal. José. Aqui, senador. Aonde? É Dalírio. Senador Zé Aníbal, eu, em nome da Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura, que eu sou presidente, eu me sinto muito orgulhoso de ter Vossa Excelência aqui conosco, uma pessoa que foi secretária de Energia, que conhece da importância da energia, que sabe da importância da infraestrutura, uma pessoa dinâmica. E quero dizer para o senhor que o senhor precisa nos ajudar muito lá na infraestrutura, o senhor Braga, que acabou de vir para cá, porque a gente aqui precisamos fazer um pouco mais de engenharia, até para agilizar algumas coisas importantes aqui para nós todos, para o Brasil e para essa casa, né? E eu vejo em Vossa Excelência um grande reforço nesse time que nós precisamos pôr para frente projetos importantes para o país, projetos importantes para a retomada do emprego, projetos importantes para a retomada do desenvolvimento social deste país. Então, me sinto muito honrado com a vossa presença aqui entre nós. Quero dar boas-vindas e dizer que Vossa Excelência é um amigo, um companheiro. Conte com a gente na luta, aonde eu estiver, Vossa Excelência vai estar junto também na luta pela infraestrutura nacional. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Dalírio. Gostaria de também exteriorizar, digamos, a alegria da família tucana de Santa Catarina, já que em muitas oportunidades, né, Vossa Excelência tem contribuído para o fortalecimento do partido em nosso estado, mas sobremaneira pelo fortalecimento da bancada do PSDB, ao lado de figuras tão expressivas, importantes, que tanto têm feito pelo bem do Brasil, a exemplo de Aécio Neves, de Aloysio Nunes, de Tasso Gereissati, de Cássio Cunha Lima e de tantos outros. Com certeza ganham não só o partido, mas sobretudo, digamos, o Senado Federal, que vai ter na sua atuação uma grande figura para dar ao Brasil os passos necessários para que superemos essa grave crise que tem infelicitado tanto a vida de tantos brasileiros. Então, meus parabéns e estamos orgulhosos de poder tê-lo conosco. E eu falo também nesse momento em nome do senador Paulo Bauer, que é catarinense e que nesse momento não está aqui, para poder dirigir, digamos, a sua palavra de saudação, a sua pessoa, que preside também o nosso Instituto, o ITV Nacional, e que tem contribuído para o fortalecimento e a formação política de forma adequada. Muito bem. Senhor presidente. Senador Zé Aníbal, pela liderança do PTB, também gostaria de desejar boas-vindas ao nobre senador e de já antecipar a minha certeza e convicção
na contribuição que Vossa Excelência trará aqui para esta casa, pelo currículo de Vossa Excelência, pela atuação brilhante em várias atividades, quer no Parlamento, na Câmara dos Deputados, quer em outras atividades do Executivo. Enfim, o pronunciamento de Vossa Excelência materializa tudo isso que nós almejamos, os oradores que me antecederam, que é a contribuição que Vossa Excelência trará a essa casa e ao Brasil no momento atual, que precisamos de quadros como Vossa Excelência, que eu tenho convicção de que Vossa Excelência vai se haver aqui nesta casa como nosso atual chanceler e ministro, o nosso deputado, senador, o nosso senador José Serra. Desejo boas-vindas a essa casa, na certeza da contribuição que Vossa Excelência dará ao nosso Brasil. Muito obrigado, senador Eumano. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar o senador José Aníbal, que, como todos que o apartearam fizeram questão de dizer aqui, tem prestado um importantíssimo serviço à vida nacional, como deputado federal, como vereador, como secretário de Estado e agora como senador da República. Nós não temos dúvida absolutamente nenhuma, senador Zé Aníbal, que a sua presença nessa casa vai cada vez mais qualificar os trabalhos do Senado Federal. Seja muito bem-vindo. Ordem do dia. Eu peço aos senadores que estão em outras dependências da casa que, por favor, venham ao plenário. Nós vamos começar a ordem do dia. Eu, mais uma vez, peço aos senadores que venham ao plenário. Quero registrar com uma satisfação enorme a honrosa presença aqui na mesa diretora do ex-senador, ex-governador Albano Franco. Albano, é uma honra muito grande a sua visita aqui no Senado Federal, nesse momento particularmente importante da vida brasileira. Muito obrigado. Peço aos senadores que venham ao plenário. Mensagem da senhora presidente da República, submetendo a apreciação do Senado Federal à indicação da senhora Mítise Gugel Valente da Costa, ministra de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de delegada permanente do Brasil junto à Organização de Aviação Civil Internacional. Há sobre a mesa parecer do senador Raupp, discussão do parecer. Não havendo quem queira discutir o parecer, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. Eu, mais uma vez, peço aos senadores que estão em outras dependências da casa que venham ao plenário, que nós estamos começando a ordem do dia. E peço à comissão do impeachment que, por favor, suspenda qualquer deliberação. O funcionamento da comissão, evidentemente, que ele não poderá ocorrer na forma do regimento, na coincidência da ordem do dia. As senadoras e senadores já podem votar. Eu peço aos senadores que estão em outras dependências da casa que venham ao plenário. Nós estamos começando a ordem do dia. Muito obrigado por tudo, viu? Senador Jorge Viana, agradecemos a Vossa Excelência. Senhor presidente. Senadora Lídice da Mata. Por favor, senhor presidente, apenas para, como líder do bloco, chamar a atenção aos senhores e senhoras senadoras do bloco que estão nas comissões, nos seus gabinetes, e há também senadores que estão na comissão do processante, para que possam vir ao plenário para votação, para que nós possamos ter o quórum suficiente para a apreciação da matéria. Muito obrigada. Senhor presidente.
Senador Aloysio Nunes Ferreira. Senhor presidente, a senhora embaixadora Mitzi Gurgel Valente da Costa passou por uma sabatina brilhante na Comissão de Relações Exteriores. É uma diplomata de grande experiência e eu queria ressaltar na sua carreira o último posto que ela ocupou. Ela enfrentou o desafio de ser embaixadora, mulher, no Sultanato de Omã, que é um país muçulmano do Golfo Pérsico, que tem onde a convivência de gêneros segue as restrições da crença islâmica. Ela foi indicada para representar o Brasil em 3 organizações: a Organização Internacional da Aviação Civil, a Convenção da Diversidade Biológica e o Protocolo de Cartagena de Biossegurança e o Fundo Multilateral do Protocolo de Montreal de Produção da Camada de Ozônio. Eu citei essas 3 organizações que se ocupam de temas bastante diferentes entre eles, mas a nossa posição, a posição do governo brasileiro, tem algo em comum em relação às 3. A inadimplência. O governo brasileiro não paga a sua contribuição, a contribuição a que se comprometeu nessas organizações. A contribuição do Brasil na Organização Internacional de Aviação Civil é de mais ou menos 1 milhão por ano, 1 milhão. Me corrijo, nós ficamos 2 anos e meio sem pagar. Apenas na iminência de sermos excluídos dessa organização, imagine o senhor a vergonha, o governo brasileiro saldou a sua dívida. A Convenção da Diversidade Biológica, nessa convenção, nós estamos atrasados já há 2 anos e o valor é de mais ou menos 915 mil dólares. 2 anos de atraso. E o fato de termos agora uma brasileira à frente dessa organização nos cria um constrangimento adicional. Uma brasileira representando o Brasil numa organização do qual o Brasil não paga. E o Fundo Multilateral do Protocolo de Montreal da Proteção da Camada de Ozônio, a situação é um pouco mais crítica. O Brasil não paga a sua contribuição, senhor presidente, senhores senadores, há 13 anos. 13 anos sem pagar a nossa contribuição. E mais, a contribuição não é muito alta. Nós estamos devendo, nesses 13 anos, no total, 1 milhão de dólares. Agora, nós somos beneficiários de 58 milhões de dólares em assistência técnica. Então, isso é uma demonstração do total descalabro administrativo que nós vivemos num passado até muito recente. Quer dizer, governar exige ideias, exige liderança, exige apoio político, não é? Exige programa coerente, mas exige também, sobretudo, trabalho, exige foco, exige competência, meticulosidade. Infelizmente, isso não tem acontecido nos últimos anos e agora, com a chegada do ministro Serra no governo Temer, uma das principais preocupações do ministro, já expressada no seu discurso de posse, é nos livrarmos dessa situação vexatória, nos pondo em dia com esses compromissos internacionais. É o esclarecimento que eu queria fazer nessa votação, chamando a todos os nossos colegas para que venham ao plenário para votarmos nessa indicação. Presidente, pela ordem. Senador Randolfo Rodrigues, com a palavra, Vossa Excelência, pela ordem. Agradeço, Vossa Excelência, presidente. Presidente, de acordo com o que nós conversamos, que Vossa Excelência emitiu opinião aqui, que concordo com Vossa Excelência, sobre a necessidade desta Casa ouvir o senhor ministro da Fazenda sobre a contradição, claro, latente, existente, entre a criação de cargos públicos e o déficit, que a maioria do Congresso Nacional, a ampliação do déficit público, a maioria do Congresso Nacional votou favorável. Diante disso, senhor presidente, eu
e o senador José Pimentel, líder também dessa casa, estamos encaminhando um requerimento nos termos do artigo 154 do Regimento Interno para a realização de uma sessão temática aqui da casa, convidando Sua Excelência, o senhor ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Considero um encaminhamento adequado para que seja exposto, obviamente, a realidade das contas públicas brasileiras e expor também a realidade, a verdadeira necessidade da criação de mais de 14 mil novos cargos públicos. Eu creio que esse é um debate que o plenário do Senado, como Vossa Excelência muito bem, acertadamente aqui adiantou, o debate do Senado, o plenário do Senado tem que ter com o governo e com o ministro da Fazenda para que esta incoerência em si, de fato, seja resolvida. Estou encaminhando esse requerimento, Agradeço, presidente Vossa Renan. Excelência. Não, disse que se deliberar. Peço aos senadores que venham ao plenário. Nós estamos realizando uma votação nominal. Presidente, pela ordem, presidente. Pela ordem, conceda a palavra a Vossa Excelência. Senador Gari. Senhor presidente, há poucos instantes, aqui falava o nosso senador